Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus continue sobre nossas vidas nessa noite. Amém? Quero convidar os queridos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem comigo a palavra do Senhor nosso Deus. Salmo de número 8, eu farei a leitura de todo o Salmo. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor, que é vivo e verdadeiro. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, bondoso Deus, maravilhoso é o teu nome. Assim como é dito neste salmo, grandioso és tu, e como nós já cantamos aqui nessa noite, nós queremos continuar adorando o Senhor através agora da exposição da tua palavra e o nosso coração totalmente voltado para ela. Fala com o teu povo, aplica no nosso coração a palavra do Senhor, que tem poder para transformar vidas, para mudar corações. Ó Deus amado, que tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado neste momento através da exposição da palavra do Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, eu oro. Amém. Irmãos, há um tempo atrás, um livro do pastor norte-americano Rick Warren se tornou um sucesso mundial de vendas, best-seller, várias cópias vendidas, Estados Unidos, mundo afora. O nome do livro é Uma Vida com Propósito. Alguém aqui já teve acesso? Uma Vida com Propósito. Fez muito sucesso esse livro. O tema central desse livro do Rick Warren é que a verdadeira razão para a existência humana, o verdadeiro propósito da existência humana é viver de acordo com o propósito de Deus. A ideia que o Rick Warren traz ali, ele destaca que existem 5 propósitos principais para a vida de uma pessoa. Ele vai enumerar isso. Primeiro, adorar a Deus. Amém. Viver em comunhão com os outros crentes. Terceiro, amadurecer espiritualmente. Quarto, servir aos outros com dons dados por Deus. E quinto, cumprir a missão de compartilhar o evangelho no mundo. Então ele coloca 5 propósitos de existência. Como esses são os propósitos pelos quais você deve viver. Mas eu diria, eu acredito que aquilo que o autor chama de propósitos, na verdade é necessário dar um passo atrás, porque isso que ele chama de propósito eu vejo como os resultados visíveis de uma vida com propósito. E não o propósito ou os propósitos em si. Estes resultados apontados pelo autor, na verdade, são os frutos de uma vida com propósito, e não o propósito necessariamente. Você vai perceber que, por essa abordagem aqui que o autor faz nesse livro, o propósito de Deus está mais relacionado com aquilo que a gente deve fazer do que com aquilo que Deus faz. Em resumo, o foco, a ênfase recai sobre nós, recai sobre as pessoas. Eu temo que a ênfase
de enxergarmos o propósito de Deus com base naquilo que nós temos que fazer, primeiramente, tira o foco daquilo que realmente importa. O que o Senhor já fez e quais as implicações, quais os impactos que essa obra e vida de Cristo tem na nossa vida. Mas o fato é, queridos, que por causa do secularismo da nossa cultura, o individualismo, o egoísmo da nossa cultura, uma cultura toda construída em torno do homem, do indivíduo, boa parte das pessoas pensam que na expressão viver meu propósito de vida, geralmente se associa com a realização de todos os meus sonhos, todos os meus planos. Se você estiver realizando tudo aquilo que você planejou, você está vivendo o propósito de vida. Se você estiver alcançando os teus sonhos, pronto, você está vivendo o propósito de vida. A gente está falando aqui, na verdade, de uma vida ou de uma visão de mundo centrada no homem, no indivíduo. É assim que os gurus de comportamento fazem sucesso. Eles prometem te ajudar a alcançar o seu propósito de vida. Os 5 passos para você prosperar na vida. Aí aquele que quer sobressair mais, na verdade, os 4 passos para você prosperar. E é uma luta constante pelo teu coração, sempre enfatizando você. Você é o centro. Quando a gente olha para a Escritura de Gênesis a Apocalipse, e esse vai ser o conteúdo deste salmo, o cristão entende, ou quando nós entendemos a Escritura, a gente vai ver que nunca foi sobre nós. Não diz respeito ao que nós devemos fazer primeiramente. Sempre foi sobre Deus. A Escritura é sobre Ele. Jesus é o centro de tudo o que há. O nosso catecismo, ele inicia o tratamento dessa questão da seguinte forma. O ponto de partida. Qual é o fim principal do homem? A resposta dele é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou desfrutar dele para sempre. Fim principal. A tese aqui, querido, é que nós só começamos a viver o nosso propósito de vida quando nós nos encantamos com Deus. Ou seja, quando nós tiramos o nosso foco de nós mesmos, é que a gente pode, enfim, entender que estamos partindo para o processo de viver segundo o propósito de Deus. Quando a gente sai do centro. Deus é o centro. É justamente esse o objetivo do Salmo 8 que a gente vai ver aqui. Davi, ele se vê diante de um espanto. É um encantamento, é um espanto que promove o encantamento do coração dele e ele nos convida também a nos encantarmos com este espanto. Consequentemente, ao se espantar com a glória do Criador na criação, ele é movido ao louvor e à adoração. É um movimento inevitável, ao se encantar com quem Deus é, ao se encantar com quem Deus fez, o salmista ele é movido à adoração. Quando a gente glorifica a Deus, a gente está expressando com afetos da nossa alma aquilo que a nossa alma percebeu sobre Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos expressando a beleza que a nossa alma identificou. Este salmo aqui, ele nos apresenta de um lado a grandiosidade de Deus, a sublimidade de Deus, aquele que é louvado. E de outro lado, ele nos apresenta a pequenez do homem, a nossa fragilidade, aqueles que louvam. No livro Confissões do Agostinho, ele reflete essa realidade de uma forma interessante. Ele diz assim: és grande, Senhor, infinitamente digno de ser louvado. É grande o teu poder e incomensurável a tua sabedoria. O homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-te. O homem que publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho do seu pecado e a prova de que tu resistes aos soberbos. Todavia, esse homem, particulazinha da criação, deseja louvar-te. Tu o incitastes a que se deleites nos vossos louvores, porque nos criastes para ti. E o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. O que este homem entendeu é: Deus é o centro.
E enquanto ele não for o objeto no qual nós nos descansamos e tornamos a nossa vida em torno dele, nosso coração viverá inquieto, angustiado, agoniado. O Salmo 8, irmão e irmã, é um belo exemplo da poesia bíblica que nos convida a refletirmos sobre a grandiosidade de Deus e sobre o privilégio que nós temos ao sermos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Senhor e nos tornamos filhos adoradores. Em resumo, a gente vai ver aqui hoje com esse salmo que é uma expressão de louvor pela majestosa glória de Deus. Esse é o momento em que você anota. Em resumo, a gente vai ver que esse salmo é uma expressão de louvor pela majestosa glória de Deus. Vamos ver em algumas partes. Em primeiro lugar, você vai perceber aí que o verso 1 e o verso 9 são idênticos. Esse salmo ele introduz e ele finaliza tratando da majestade de Deus. O verso 1 e o 9 vão dizer: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele começa e termina exaltando o nome do Senhor. Isso é centralidade, isso é propósito. Ele gira em torno de exaltar aquele que é digno. Ele apresenta o nome próprio do Senhor aqui, Yahweh. É o nome que Deus escolheu para revelar a si mesmo, para revelar a sua majestade aos homens. É o nome que revela que Deus não é apenas o Deus Criador Todo-Poderoso que trouxe o universo, tudo que existe do nada. O nome Yahweh, com que Deus se apresenta como Senhor da humanidade, revela que além de ser um Deus poderoso, Ele é um Deus que deseja estar perto, se relacionando com esse homem que Ele criou. Ele deseja se relacionar com essa particulazinha da criação, que Ele trouxe à existência. Deus, que é infinitamente maior, infinitamente supremo, deseja se relacionar com seres tão pequenos. Esse nome com o qual Deus se apresenta também, o Senhor, aponta para os atributos de Deus. Quando Deus se revela para Moisés no deserto, lá em Êxodo, ele vai dizer: eu sou o que sou. A ideia dessa frase é que Deus é único na categoria de Deus. Não há ninguém que nós possamos colocar do lado e comparar. Não há ninguém como Deus. Não há outro semelhante a Deus. Ele é o único Deus. Ele é o único sublime. Ele é o único em beleza, em grandiosidade, em majestade. Quando Davi diz assim: quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Davi nos mostra aqui, querido, que contemplar a beleza da criação é contemplar a majestade do Criador. Inevitavelmente, se encantar com aquilo que existe deveria levar o nosso coração a louvar aquele que trouxe tudo à existência. Um detalhe importante deste salmo é que a glória de Deus ela é louvada quando nós reconhecemos os grandes feitos dele. Você já cantou aqui, né? Ó Deus, quando nós olhamos os seus poderosos feitos, o grandioso Deus, você já cantou, não tem como descantar agora? Você está encantado com o Deus que você adora, e é isso que Davi nos convida a fazer, olharmos para tudo aquilo que existe e reconhecer que existe um ser infinitamente soberano e poderoso, capaz de trazer tudo à existência. Deus é o centro. Assim a gente alinha o nosso propósito de existência. Outra coisa interessante aqui, querida, é que todos os verbos importantes do Salmo, todos se referem a coisas que Deus faz. É Ele quem toma as ações, é Ele quem cria, é Ele quem estabelece céus e terra, tudo diz respeito a coisas que Deus faz. E quando vai se referir a alguma coisa que o ser humano faz, nós somos colocados como espectadores admirados pela grandeza do Criador. Todos os verbos apontam para aquilo que Deus faz. E quando se refere a nós, os homens, nos coloca como pessoas admiradas com a obra grandiosa. No fim das contas, é justamente isso que acontece. Nós estamos vivendo a história de Deus, no mundo de Deus, enquanto a gente contempla e admira os poderosos feitos de Deus. O Salmo inicia e termina convidando o povo de Deus a esse encantamento com a grandeza de Deus. Isso aqui tem umas implicações, tem alguns pontos práticos. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer a grandeza de Deus na criação.
Assim como Davi, irmão, irmã, a gente é chamado a ver a criação como uma manifestação da majestade de Deus. Num mundo como o nosso aí, que é cada vez mais ensimesmado, individualizado, em que a tecnologia facilita esse ensimesmamento nosso, onde as pessoas cada vez se distanciam mais da contemplação de uma vida que considera o mundo à nossa volta, nós somos chamados pela Escritura a parar e a pensar que o mundo à nossa volta aponta para um Deus infinitamente soberano, poderoso e digno de louvor e adoração. Somos chamados para Ele. Na vida cotidiana, somos chamados a percebermos o cuidado e a grandiosidade de Deus em cada detalhe da criação. Não apenas na nossa reunião de culto aqui, que leva 1h30, 2 horas no máximo. Somos convocados a contemplarmos a beleza de Deus em cada segundo da nossa existência. Cada instante que você enche o teu pulmão de ar, isso é providência de Deus. Cada instante que teu coração bate, isso é providência de Deus. Ele baterá enquanto aquele que o sustenta o mantém batendo. Tudo é provisão de Deus. Em segundo lugar, adore a Deus por quem Ele é. Louvamos a Deus pelo que Ele faz e somos convocados a adorar a Deus por quem Ele é. O nome de Deus, Yahweh, Yahvé, revela o caráter incomparável de Deus. Ele é eterno, imutável, soberano. Num tempo em que a nossa sociedade valoriza cada vez mais a autossuficiência e o poder do indivíduo, a gente é lembrado de que só Deus é digno de glória. Por isso você é convocado a cultuar o Senhor domingo após domingo. Não é para te impedir de ter outra coisa mais importante para fazer, mas é porque aqui o teu coração é realinhado com aquilo que realmente importa. É aqui que o nosso coração é realinhado com aquilo que de fato é propósito da nossa existência. Vivemos por causa dele, vivemos para ele, por ele. E culto após culto nós somos convocados a nos lembrar disso. Nossa vida é de Deus. Em terceiro lugar, sejamos humildes diante dos feitos de Deus. O Salmo 8, irmãos, nos coloca como espectadores admirados por aquilo que Deus faz. Num mundo onde o ser humano tenta assumir o controle de sua própria história. Minha cabeça é meu guia, eu ouço o meu coração. A gente é lembrado aqui que nós vivemos a história de Deus. Isso nos desafia a cultivar uma postura de humildade, reconhecendo que a nossa vida faz parte de um propósito muito maior do que aquele que nós podemos traçar, trilhar. Teu propósito não diz respeito a você realizar todos os seus planos, mas a viver centrado naquele que te permite fôlego de vida para correr atrás dos teus planos. É viver inteiramente para Ele. Esse foi meu primeiro ponto. Nós somos introduzidos e o Salmo é finalizado, nos apontando para a majestade gloriosa de Deus. Em segundo lugar, a gente vai ver aqui que os feitos do Senhor são reconhecidos na obra da criação. De novo, no verso 1, os feitos do Senhor são conhecidos na obra da criação. No verso 1, Davi diz assim: expuseste nos céus a tua majestade. No verso 3 ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Olha só, a realidade criada, essa é a ideia, a realidade criada em toda a sua beleza, em toda a sua magnitude, é matéria-prima para o louvor e a adoração. Não existe falta de motivos. Ninguém fica sem motivos para louvar o Criador. Tudo o que existe aponta para a gloriosa majestade do Senhor. E é um convite para que a gente reconheça isso. Um dado interessante bíblico para você entender. Não sei se você já pensou nisso. Muitos pensam que deve se fazer um esforço muito grande para crer que Deus existe. Muitos pensam que deve se fazer um esforço muito grande para crer que o universo foi criado. Muitos pensam que exige um esforço muito grande para se render a isso.
Na verdade, quando a gente olha para o testemunho da Bíblia, é que o verdadeiro esforço, o verdadeiro empenho, não é para crer naturalmente na existência do Criador que trouxe tudo do nada. O verdadeiro esforço do nosso coração é para rejeitar essa verdade revelada. Por exemplo, eu vou ler para você em Romanos capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que, guarda isso, detêm a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo que Deus está irado por homens, por causa de homens que detêm a verdade pela injustiça. O verbo deter aqui no original aponta para a ideia de se impedir o fluxo natural das coisas. É aplicada num exemplo assim, a pessoa tentando sair da água e um outro detendo ela, empurrando ela, ou seja, impedindo que ela venha naturalmente para cima. Esse é o verbo deter que Paulo está usando ali. E ele está dizendo que Deus está irado com aqueles que detêm a verdade, que impedem o fluxo natural da verdade, trocando a verdade pela injustiça. O louvor a Deus por sua criação, render-se em adoração a Deus por conta da realidade criada, é o fluxo natural do funcionamento da alma humana. O esforço, o verdadeiro esforço não é para entender que existe um Deus criador por trás de tudo que existe. Existe um Deus que é providente por trás de toda a realidade criada. Não, rejeitar o louvor é que requer esforço. Rejeitar, se render diante do Senhor Criador é que requer um esforço muito grande do nosso coração. A falta de louvor é pecado contra o Criador. A expressão aqui de Paulo, trocar verdade pela injustiça, perceba que Paulo não diz assim que Deus está irado porque os homens trocam a verdade pela mentira. Detém, impede o fluxo natural da verdade pela mentira. Paulo está dizendo que a ira de Deus é porque os homens trocam a verdade pela injustiça. Sabe por quê? Incredulidade não é uma questão de intelecto. Incredulidade não é uma questão intelectual. Incredulidade é uma questão moral. Não falta o DNA de Deus na criação. Não falta evidências de que existe um Criador que trouxe toda a existência e que sustenta todas as coisas. Está sobrando o DNA de Deus na realidade criada. Não falta. Não é por falta de evidências. É por conta de um coração endurecido. O problema é moral, não é intelectual. Por isso que Paulo está dizendo, é injustiça não reconhecer o Criador por trás da criação. Não é trocar verdade por mentira, é trocar verdade por injustiça. Já que o justo seria se render, porque o fluxo natural da alma humana é reconhecer o seu Criador. Nunca foi problema intelectual. Sempre foi problema do coração endurecido, que resiste contemplar o Senhor na criação. Essa falta de contemplação, de encantamento e de louvor, irmãos, é uma prova, é uma séria evidência. Guarda isso, amada igreja. Falta de louvor, falta desse encantamento com a beleza do Criador, é uma séria evidência de que estamos desalinhados de Deus. É justamente por isso que Deus nos ordenou o culto, onde o nosso coração é recalibrado com a necessidade do louvor, pelo louvor e pela adoração, que entregamos através de canções de oração e através da nossa atenção toda voltada agora para a exposição da palavra do Senhor. Isso aqui são meios de graça que Deus nos dá para recalibrar o nosso coração, que tende a se desequilibrar quando é contaminado com cultura secular. Agostinho também nas Confissões percebeu isso e ele escreve assim: mas ai dos que se calam acerca de ti, porque embora falem muito, serão mudos. Ou seja, entenda isso, a ausência de louvor e adoração pode ser uma séria evidência quando eu não tenho encantamento pela beleza do Criador.
quando eu não tenho encantamento pelo louvor e que vive, não é algo que encanta o meu coração. Isso pode ser uma séria evidência de coração endurecido, de ausência de conversão. Porque uma das principais evidências de um coração quebrantado, convertido, é que a escama dos olhos caiu e ele é capaz de enxergar a beleza do seu Criador. Não há conversão se não houver louvor e adoração. Porque os vivos se encantam com a beleza do Deus vivo. Assim como os insetos são atraídos por aquela luz forte, os verdadeiros adoradores regenerados são atraídos pela beleza e pela luz do seu Criador. Aquele que é quebrantado diante do Senhor, aquele que foi restaurado pelo Senhor, que teve o teu coração de pedra retirado e um coração de carne posto no lugar, se rende à adoração. O culto para Ele é indispensável, é inevitável, é desejável. Que Deus ajude-nos a sondar o nosso coração. Isso tem algumas implicações, e em primeiro lugar, a minha exortação aos irmãos é: se submeta à revelação de Deus. A gente vive numa era, querida, em que razão e ciência muitas vezes assumem posição de ídolos no nosso coração. São exaltadas acima da fé, levando muitos a abafar essa revelação natural que Deus faz de si mesmo na criação. Mas o verdadeiro esforço, como nós já vimos aqui, é fechar os olhos para a realidade. Fechar os olhos para a realidade de Deus na sua criação. E hoje em dia, a gente é desafiado a não permitir que a cultura materialista ou secular à nossa volta nos ceguem para a presença do nosso Deus em nosso mundo. A gente deve cultivar uma visão equilibrada, onde ciência e fé coexistem, reconhecendo que o verdadeiro conhecimento aponta para o Senhor. Pois o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, verso 3, em Cristo estão escondidos os verdadeiros tesouros da sabedoria e do conhecimento. Provérbios capítulo 1, verso 7 nos diz que o temor do Senhor é o princípio, é o ponto de partida para a sabedoria, para o conhecimento. Se submeta à revelação de Deus, esteja debaixo da palavra, da direção do Senhor. Em segundo lugar, louve a Deus. A falta de louvor e de adoração é um sinal de desalinhamento espiritual. No mais otimista dos casos, é um sinal de desalinhamento espiritual. E no pior dos casos, é um sinal de falta de regeneração, de falsa conversão. A ausência de louvor é sinal de coração endurecido. Tudo aquilo que cativa o nosso coração ganha a nossa adoração. Guarda isso. Se nós não conseguimos ser cativados por um momento como esse, algo está concorrendo com o Senhor, nesse coração que Ele regenerou. Louve ao Senhor. O último ponto, aplicando aqui, cultive esse encantamento pela glória de Deus. Falta de contemplação de Deus é um sinal de que estamos espiritualmente desalinhados. Hoje a gente é facilmente desanimado e desencantado com a rotina, o estresse, o desafio da vida. A gente o tempo todo está desalinhado e sempre há motivos para nós relativizarmos o mais importante e priorizarmos aquilo que deveria ser secundário. Há um tempo atrás fiz visita para um crente, acho que é crente, falando para ele: meu irmão, quanto tempo sem ir na igreja? O que está acontecendo? Ah, sabe o que é, né, pastor? Domingo é o único dia que eu tenho para o futebol. E aí eu chego cansado. Segunda-feira é labuta, né, pastor? Pois é. Aquilo que cativa o teu coração vai ganhar a tua adoração. Olhos que foram abertos são capazes de enxergar a beleza do Criador. Em terceiro lugar aqui, queridos, nós aprendemos com o Salmo também
que os feitos do Senhor são reconhecidos na obra da providência. A obra da criação aponta para o nosso Deus, a obra da providência aponta para o nosso Deus. O Salmo 8 nos apresenta um contraste aqui. Primeiro, de um lado, a grandeza de Deus e a pequenez do homem, por outro lado. E Deus escolhe coisas frágeis no mundo. Você já ouviu isso? Presta atenção. Deus escolhe as coisas frágeis do mundo para cumprir os seus propósitos soberanos. Olha o verso 2 de novo. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. A ideia aqui, querido, é que Deus não precisa de homens poderosos, altamente capazes e aptos para realizar os seus planos na terra. Por Deus ser o soberano governador do universo, ele é capaz de realizar os seus planos usando o menor dos homens, pois ele é o autor e é o consumador de sua própria vontade. Ele pode suscitar força de pequeninos. Por exemplo, uma ilustração para você entender. Lembra das aulas de educação física? Que geralmente os melhores jogadores são escolhidos primeiro, certo? Os piores ficam por último. Por quê? Quem riu já sabe. O objetivo é ganhar, não é não? Eu sei muito bem porque eu sempre ficava por último para ser escolhido. Pois é. O objetivo é vencer. Quem escolhe quer os melhores no seu time, não é verdade? Mas Deus não precisa de grandes homens para fazer o seu nome grandioso na terra. Esquece, não existe grandes homens e mulheres de Deus. Todos nós somos pequenos homens e mulheres de um Deus grande. Ele é o único que é digno deste título. Ele é grande Deus. Davi quer que a gente entenda isso. Deus simplesmente realiza seus planos, mesmo usando vasos frágeis como nós, como você e eu, gente limitada, essas carninhas de pescoço aqui. Deus usa vasos frágeis para que ele receba toda a honra e toda a glória, porque ele é o único digno. O contraste entre a grandeza de Deus e a pequenez humana continua nos versos 3 e 4. Olha aí, verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Em comparação com toda a criação, essa é a ideia, em comparação com toda a criação, o homem parece ser insignificante, de tão pequeno que é. As palavras usadas por Davi aqui, que são traduzidas por homem, são escolhidas de propósito aqui. A ideia é realçar fragilidade, a pequenez do ser humano. O que é o homem se comparado a todo o restante da criação? É uma pergunta retórica que deve ser respondida com nada. Quando eu me comparo ao planeta, quando eu me comparo às estrelas, quando eu me comparo às galáxias, quando eu me comparo a Andrômeda, buraco negro, nada. Por isso que Agostinho disse fragmentozinho da criação. É justamente esse entendimento que espanta Davi. Por que Davi está espantado aqui? Como é possível que seres tão pequenos ocupem a mente de um ser tão grande? Como é possível que seres tão pequenos movam o coração de um ser tão grande, alcance misericórdia e graça de um ser tão grande? O verso 4, ele diz assim, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. A ideia de Davi é que nunca foi sobre nós. Não somos nós os capazes de atrairmos essa graça, essa glória, essa misericórdia. Sempre foi sobre ele, apesar de nós. Ele é o Deus que se move em direção ao homem. Em segundo lugar, a ênfase do Salmo aqui recai sobre a gloriosa providência de Deus através dessas coisas pequenas. A ênfase não está no ser humano,
mas em como Deus, tão grande, pode desejar agir através de seres tão pequenos. Olha o verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele é singular em toda a criação. Não há nada que possa ser comparado à humanidade na criação de Deus, pois apenas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sem Deus, aí sim, pó da terra. A porção que vem de Deus, o seu fôlego, o seu sopro de vida, é que nos dá sua imagem e semelhança. Por isso é que pode ser dito sobre os homens aqui que de glória e honra Deus os coroou. Em terceiro lugar, esse texto nos lembra da administração do homem na criação, mostrando como resultado da gloriosa providência de Deus. Você já viu até aquelas coisas que a gente faz para Deus? E às vezes isso pode encher o nosso coração de orgulho. Ah, pastor, mas eu não, eu sou diferente, eu estou no culto todo domingo. O senhor está falando do cara aí que vai jogar bola, mas eu não. Todo domingo eu estou lá. Eu até oro lá na igreja. Eu oro em casa, pastor. Oro em casa, sou dizimista, oro na igreja, pau para toda obra. Eu sou assim, sabe? Às vezes esse tipo de coisa que enche o teu coração de orgulho. O texto não deixa, olha o verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Não há nada que façamos, não há nada que governemos que não tenha antes nos sido dada pelo Senhor. Ao homem foi dado o domínio sobre o restante da criação. E estes versículos aqui mostram o quanto abrangente é esse governo que Deus nos dá. Deus nos cria, nos coloca aqui e nos dá a ordem para cuidar dessa criação. Aqui é descrito a importância dada por Deus à humanidade e é lembrado do mandato cultural, a ordem que Deus nos dá para cuidarmos daquilo que Ele criou. O reformador holandês Abraham Kuyper nos lembra de uma coisa importante, eu quero ler para os irmãos aqui. Ele diz assim: o chamado do homem para cultivar a terra é um chamado para participar da obra criativa de Deus, mantendo a ordem e a beleza da criação para a glória do Criador. Tudo que você e eu fazemos é pela graça do Senhor. Tudo que você e eu nos propomos a fazer é pela graça do Senhor, para que dele seja sempre a glória em tudo que fazemos. Isso também tem umas implicações, eu quero compartilhar para caminharmos para o final aqui. Em primeiro lugar, querido, confie na providência de Deus para o dia a dia. O conceito de providência que é ensinado no Salmo aqui é que Deus está constantemente orquestrando, conduzindo todos os eventos da vida para o cumprimento do plano soberano dele, do propósito dele na nossa vida. Isso aqui nos encoraja a confiar nesse Deus que não apenas criou e nos colocou aqui. Esse Deus de que criou, te colocou aqui, deu corda e deixou você se virar sozinho agora, não é o Deus da Bíblia. É o Deus do deísmo. Deísmo é outra coisa, não é cristianismo. O Deus da Bíblia é aquele que te criou, é aquele que te sustenta, é aquele que te mantém, é aquele que conduz cada segundo da tua existência. E tudo isso para a glória dele, para que ele seja o centro, para que viver para ele, para a glória dele, para desfrutar dele, seja o teu propósito. Considere isso. Em segundo lugar, humilhe-se diante da grandeza de Deus. O Salmo 8 destaca esse contraste entre a majestade de Deus e a fragilidade do ser humano. Isso aqui nos lembra que, apesar de sermos pequenos e frágeis, Deus cuida de frágeis vasos, de pessoas frágeis. A humildade nos leva a reconhecer a nossa dependência dele. A humildade faz com que a gente se quebrante e entenda que é tudo dele.
nos faz buscar viver de uma forma que reflita a glória dele em tudo o que nós fazemos. Em terceiro lugar, Deus usa os fracos para realizar seus planos. A providência de Deus mostra que frequentemente ele escolhe pequenos para realizar seus propósitos. Você é pequeno, eu também sou, para que a glória seja sempre dele. Irmãos, esse é meu terceiro ponto aqui, para a gente caminhar para o fim. Os feitos de Deus são percebidos na obra da providência. E, mesmo seres tão pequenos e frágeis como nós somos, nos tornamos participantes de tudo isso quando nós vivemos de forma intencional para a glória de Deus. E tudo isso culmina. Se Deus age através de fragilidade, se Deus revela o seu poder através de coisas frágeis, eu quero te lembrar, para nós terminarmos, do exemplo mais importante que eu poderia trazer. O exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O exemplo de Cristo é a mais poderosa evidência da glória de Deus que se manifesta por meio de coisas frágeis. Eu vou ler, ouça muito atentamente, Isaías 53, a Bíblia diz assim: ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi cortado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do seu povo, do meu povo, foi ele ferido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O maior poder já presenciado em toda a história da humanidade, em toda a história da criação. O maior poder já experimentado, já presenciado pela humanidade, foi demonstrado através de um gesto aparentemente de fraqueza. Através de um gesto de aparente fraqueza. Aquilo que para os homens era uma absoluta fraqueza, vergonha e loucura, o gesto da cruz. Deus estava revelando sua infinita sabedoria e poder, providenciando o sacrifício substitutivo e perfeito que cobre com seu sangue a multidão de nossos pecados. Aquele que, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou e assumiu forma humana, para viver a fragilidade da nossa natureza humana, por 33 anos, cumprindo o pacto de obras, que no início era vida por obediência, morte por desobediência. O único que obedeceu a Deus perfeitamente, assumindo uma natureza tão frágil, foi executado como criminoso transgressor.
porque tanto a sua vida, justiça perfeita, quanto sua morte são substitutivas para todo aquele que crê. Deus age através de frágeis vasos. Deus age através de vasos ou de gestos de aparente fraqueza. E a fraqueza mais poderosa que já existiu é a fraqueza da cruz. A fraqueza que possibilitou que nosso Salvador entregasse o seu último suspiro na cruz. A fraqueza mais poderosa que já existiu. Esse é o verdadeiro sentido de uma vida com propósito, querido. Ainda que você não realize nenhum dos teus planos, ainda que seus sonhos mais audaciosos não sejam alcançados, o verdadeiro sentido de uma vida com propósito, Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é vida com propósito. É desistir de ser o dono da tua própria vida. Ele é Senhor. Aceitar Cristo como um Salvador é até mais fácil de compreender. Porque no fim das contas a gente sabe que a gente não é capaz de salvar a si mesmo. Mas Ele não é apenas Salvador da tua vida. Ele se apresenta como teu Senhor. Teu dono. Ele é teu dono. Já não é mais do teu jeito. Uma vida com propósito é uma vida que busca glorificar este, que assumiu a cruz no nosso lugar. Uma vida com propósito envolve olhar para esse, glorificá-lo, exaltá-lo, entendendo que Ele é digno de ser, de fato, engrandecido por tudo aquilo que fazemos em todas as áreas da nossa vida. Tudo diz respeito a Ele. Portanto, o Salmo 8, querido, nos convida a reconhecer a majestosa glória de Deus revelada tanto na criação quanto na providência divina. Ele nos lembra da grandeza incomparável do Criador, da nossa posição privilegiada como seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, responsáveis por administrarmos a sua criação. A exaltação do nome de Deus, o reconhecimento da fragilidade humana e esse encanto pela obra divina são expressões naturais de um coração regenerado. Aquilo que cativa o teu coração vai ganhar a tua adoração, e quando temos os nossos olhos abertos, a beleza de Cristo ela fica resplandecente diante de nós, e nós queremos o adorar e o cultuar. Ao contemplarmos a criação, nós somos desafiados a alinhar a nossa vida com um propósito maior de glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre em tudo aquilo que nós fazemos. Não é mais do nosso jeito, porque ele vive em nós. Estamos crucificados com ele naquela cruz. Queria te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos e elevar teus pensamentos ao Senhor mais uma vez. Vamos orar.